Olá, seja bem-vindo ao programa Em Defesa do Consumidor, aqui na TV Litoral, Canal 12, SAT TV a Cabo. Hoje o programa traz um tema muito interessante para você, telespectador do programa Em Defesa do Consumidor. E o tema de hoje, a gente vai falar de ação indenizatória na área do direito do consumidor. E o entrevistado para falar sobre o tema é o Dr. Christian Stepanif, advogado, mestrando em Direito do Consumidor na Faculdade Unimes e professor de Direito na Faculdade Unisep de Registro. Dr. Christian, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, também agradeço aí a participação e será um prazer aí estar contribuindo aí com o seu programa. Esclarecer a população aí que todo consumidor tem que saber os seus direitos e tem os seus direitos e os seus direitos devem ser respeitados, né? O Programa Em Defesa do Consumidor tem o apoio da Online e Rede Crio de Supermercados. Para você que tem alguma dúvida e queira participar do nosso programa, perguntando, elogiando ou criticando, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou SMS para o celular que está aqui no vídeo. E para começar o programa de hoje, nós preparamos uma pauta que o Dr. Christian, advogado e especialista na área de direito do consumidor, vai poder nos esclarecer e orientar sobre ação indenizatória na área de direito do consumidor. Doutor, eu trouxe uma pergunta aqui para você poder nos esclarecer. Quais são os tipos de indenização que o consumidor pode ter? Passe alguns exemplos para os nossos telespectadores. Bom, primeiramente, cumprimento aí todo mundo, né? E as indenizações do consumidor, ela pode ser de duas formas. Em primeiro momento, ao vício do produto. Por exemplo, o produto ele veio com algum defeito. Então ele não funciona como o consumidor pretendia, né? Frustra a expectativa do consumidor. Por exemplo, é a televisão que vem quebrada. Se daí surgir uma indenização para o consumidor, por exemplo, ele fica sem ver a televisão, não vai poder ver os programas aqui, o seu principalmente, surge então uma indenização. Então é a primeira indenização, pelo defeito do produto. A segunda indenização é pelo fato do produto. Então o produto deu algum defeito que gerou um dano no consumidor, né? Por exemplo, eu tenho meu carro, né? E o meu carro, o freio, um carro 0 km, e tá sem freio, veio com o freio quebrado alguma coisa, eu bato em alguém e vai me gerar um dano, né? Então cabe o quê? Cabe uma indenização por esse dano. Entendi. Doutor, essa segunda pergunta é uma continuação da outra pergunta que o senhor respondeu, é assim, claro. A indenização pode atingir terceiros que não participou da relação de consumo? Como é que funciona isso? Com certeza. O Código Consumidor ele fala que é assim, é o consumidor por equiparação, é um terceiro. Por exemplo, no exemplo do carro que eu falei, se tem um carro, a pessoa está com a família, com os amigos, né? Acaba de tirar o carro da concessionária, o carro dá um defeito no freio, não funciona, e o carro vem a colidir, né, em outra coisa e gerar dano para a pessoa, então cabe uma indenização contra o fabricante. Certo. Aí no caso, o terceiro que está no carro, que não comprou o carro, que é o terceiro na relação de consumo, ele não participou dessa relação de consumo, ele vai ter direito também a uma indenização contra o fabricante. O Código Consumidor assegura isso. É a chamada responsabilização por equiparação, né? É consumidor por equiparação, porque ele não participou da relação de consumo, ele comprou, mas ele foi atingido pelaquele produto. Só o fato dele estar naquele produto que apresentou defeito, ele tem direito à equiparação de um exatamente, dano. por isso que eu falei, a indenização pelo fato do produto, pelo fato gerou um dano à pessoa, ela cabe a indenização. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, doutor, que é assim, acontece muito e muitos consumidores são lesados, prejudicados, né? O consumidor que teve o cartão clonado, linha telefônica clonada, como ligações que o consumidor desconhece, entre outras situações desse gênero, pode ser indenizado através de uma ação judicial? Com certeza. Se ele não participou e não fez, usar o nome dele, assim, que acontece muito na prática, né? Porque hoje é muito fácil. Hoje, você um número de um CPF, você compra, você põe coisas, então hoje é muito fácil, né? Facilitou a comunicação das pessoas, facilitou. Então o código, hoje ficou muito fácil as pessoas passarem por outras e usarem o nome das outras para adquirir produtos, né, e causar o dano. Então, com certeza, ele tem direito a uma indenização contra a empresa que por omissão, fez com que ela falsificasse os documentos, essas coisas, usasse o nome, aí causa um dano à pessoa. A empresa não vem alegar que
Não vem alegar que não teve nada a ver. Ela tinha que ter agido com cautela para não deixar o fraudador usar os seus dados, né? Então, com certeza, aí nasce uma indenização para o consumidor que for lesado. Nessas casos é muito inclusão em nome do Serasa, SPC. Na realidade, é a qualidade a aprovação do crédito que a concessionária ou a empresa de cartão de crédito que tem que fornecer para o consumidor uma segurança. Né? Exatamente. Porque, às vezes, muitas das vezes, o consumidor chega numa loja, numa Casas Bahia, pernambucana, e vai efetuar um crédito e descobre que o nome está negativado em cartão clonado, ou uma linha telefônica que ele não pediu, ou um serviço que ele não contratou e acabou o seu nome inserido na SPC Serasa, né? Então ele pode ingressar com uma ação indenizatória nesse sentido. Hoje em dia a facilidade de comunicação, o nome da pessoa é a boa fama dela, é a boa fama, é sua honra, né? Hoje isso vale muito no comércio em geral, porque as pessoas hoje compram muito em crédito. Então, se ela está impedida de comprar em crédito, então há um dano para a pessoa sim, né? Há um dano para a pessoa. Constrangimento. Exatamente, vergonha, né? Porque ela foi, além de passar por um constrangimento de ser taxada como uma inadimplente de forma equivocada, né? Também só o fato de impedi-la também de comprar em crédito também causa um dano, uma indenização para ela, que os juízes fixam, que é o famoso dano moral, né? Entendi. E para você que está acompanhando aqui o programa em defesa do consumidor e tem alguma dúvida hoje nesse tema, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou um SMS para o celular que está aqui no vídeo, que nós iremos poder orientar você, telespectador aqui do programa em defesa do consumidor, da TV Litoral de Peruíbe. E o programa em defesa do consumidor tem um apoio da Online Computadores e Rede Crio de Supermercados. Doutor, continuando aqui o nosso tema, tem uma outra pergunta também interessante, assim: o consumidor que tem o nome negativado no SPC e Serasa de uma dívida que desconhece, como ele deve proceder através de uma ação judicial, entendendo que o consumidor está sendo lesado em utilizar o seu nome em suas ações pessoais? Ele está com o nome negativado e está prejudicando ele comprar um carro, financiar uma casa hoje, na Minha Casa Minha Vida, que é a ação do momento, que as pessoas têm o sonho de comprar a casa própria. Entendeu? Então, como é que funciona nesse tipo, doutor? Em primeiro lugar, ele deve entrar em contato com a empresa operadora que aconteceu, tentar de alguma forma documentar isso, ou fax, e-mail. Pegou esses documentos, procura imediatamente um advogado, ou até mesmo de fazer isso, procura um advogado para ele poder orientar, para ele tomar essas cautelas, para depois ingressar com uma ação para tentar reparar esse prejuízo que o consumidor está sofrendo. Mas procure sempre um advogado, porque ele que vai te orientar a tomar todas as medidas. E se não tiver de momento ele advogado, procure sempre documentar tudo que for fazer. Entendeu? Tudo que for fazer. Importante também para você que está acompanhando a defesa do consumidor, que teve algum problema de alguma dívida que desconhece, é sempre bom você registrar um boletim de ocorrência de preservação de direito para poder preservar os seus direitos e alegar que aquela dívida, aquela cobrança é uma cobrança indevida e que não é do seu conhecimento. Doutor, continuando aqui o nosso programa hoje, que fala de ação indenizatória na área de direito do consumidor, tem uma pergunta assim que eu acho interessante também. As ações de dano moral na área de direito do consumidor, existe o valor básico que o consumidor poderá ser indenizado? Quais os valores que hoje estão sendo julgados na esfera judicial? Então, essa é uma questão bem polêmica. Em caso, a gente começou com o tema indenização ao consumidor. Em caso, a indenização ela pode sofrer muitas de acordo com que hoje que as relações de consumo representam 80% ou 90% das relações comerciais. Então é muito amplo, é muito genérico a coisa. Mas em caso de dano moral, como negativado de forma indevida, que acontece muito hoje no dia a dia, dado o tamanho grande das empresas, milhões de consumidores, né, que é o consumo de massa que a gente fala, que é muito consumidor, e as operadoras gigantes, né, acaba aí cometendo esses erros de negativação indevida. Então o dano moral, ele, na verdade, abala o que? A esfera, a honra subjetiva da pessoa. Certo. Então o que acontece? É uma coisa subjetiva para o juiz. Porque em geral no direito, a indenização se mede pela extensão do dano. E o dano à moral, à honra, quanto vale a sua honra? Quanto vale a sua moral? Em regra, sim, se for ver, não vale dinheiro nenhum que pague, que compense um dano moral, um aborrecimento. A honra pessoal. Exatamente. Agora, o juiz, então, por causa disso, ele deixa muito subjetivo. Vai do entendimento de cada juiz.
Uns entendem que naquele caso a reparação é tantos mil reais, outros juízes, num caso igualzinho, entendem que é tantos mil reais. Então vai muito nos objetivos do que o juiz acha. É bem subjetiva a questão do dano moral. Complicado entendeu? dizer valores. Exatamente, é complicado dizer valores. Vai depender do que o juiz, o julgador vai dizer sobre aquele caso. E também depender do dano moral que o consumidor teve, da extensão desse dano moral. Né? Falou tudo. Você não é técnico jurídico, mas já percebeu, mais ou menos assim que o direito fala. Conforme a extensão do dano, que mede-se a indenização. E no dano moral é a mesma coisa. Se for um grande constrangimento... Fazendo um gancho aqui no que você respondeu, todos sabem que eu coordenei o PROCON durante quase mais de 7 anos aqui em Peruíbe. Claro. Né? E tinha muitas situações que os consumidores iam até o PROCON de dívidas que desconhecia. E o PROCON entrava com uma ação e aquela dívida era cancelada e o nome dele retirado da SPC Serasa. Mas ele estava com o nome anteriormente indevidamente negativado e teve vários prejuízos. O PROCON tendo esse procedimento administrativo de limpar o nome do consumidor e resolver o problema ali de primeiro momento, depois disso ele pode mesmo assim entrar com uma ação indenizatória? Pode, se naquele processo for resolvido só a questão da negativação, né? Aí tudo bem. Agora, se ele discutir um fato anterior, ele poderá discutir também. Se ele discutiu no que foi pedido para o PROCON só aquele fato para frente, né, um fato de uma tal data. Agora, se é uma negativação anterior, já é outro fato, aí cabe sim uma outra ação. Entendi. Se for um outro fato, se for o mesmo fato, não. Precisa ver o que foi pedido pelo PROCON, né? Analisar os documentos. Analisar os fatos. Está acompanhando hoje aqui o programa em defesa do consumidor, hoje com o tema ação indenizatória na área de direito do consumidor. E para você que tem alguma dúvida nessa área, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou um SMS para o celular que está aqui no vídeo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, não mude de canal. No segundo bloco, mais informações para você, telespectador aqui do programa em defesa do consumidor.